Bom dia. Hoje a nossa reunião nós temos o prazer de contar com o Dr. Milton de Arruda Martins, professor titular da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Comissão de Graduação da FMUSP. Bom dia. É uma enorme satisfação estar aqui, rever tantos amigos depois de 2 anos de ausência pela Covid. Eu vim aqui no HU quando houve o programa de voluntariado do 5º ano, então não fiquei 2 anos sem vir, mas é uma enorme satisfação receber esse convite. Eu agradeço o convite. Eu estou feliz de rever tantos amigos e otimista com o HU. Esse vai ser o ano do HU, né, com todas as mudanças que estão acontecendo. E inicialmente eu queria fazer declaração de conflito de interesses. Normalmente em aulas de educação a gente não faz, mas a gente devia fazer. Nessa minha apresentação eu tenho um monte de conflitos de interesses, porque eu sou coordenador do curso de medicina aqui, eu sou coordenador do sistema de acreditação de escolas médicas, que é ligado ao Conselho Federal de Medicina, e eu também participo da organização de cursos de formação de professores em várias instituições de ensino pelo Brasil. Então, o primeiro diapositivo que eu ponho, sempre um diapositivo óbvio nessa discussão, é sobre o enorme aumento de cursos de medicina no Brasil. Esse não é o tema dessa minha aula, né? Mas é importante ter isso como pano de fundo. Hoje existem em torno de 352 cursos de medicina autorizados, fora muitos que foram abertos sob júdice nos últimos anos, né? E 35.500 vagas aprovadas, mais ou menos 100 vagas por curso de medicina. Isso é importante nessa discussão, porque com esse número de cursos de medicina e esse número de vagas, todos os médicos que nós vamos formar nessa instituição serão professores de medicina. Então, eu até penso que os programas de residência médica deveriam também ter módulos de formação de professores. Seria uma enorme contribuição que a gente poderia dar para o país. Eu tenho certeza que nessa plateia, muitos de vocês dão aulas em outros cursos de medicina da Grande São Paulo, porque a necessidade de professores é enorme, né? E muitos desses cursos abrem com a propaganda de terem currículos inovadores. Então, sempre a discussão é o que é inovação em ensino médico. E eu queria dizer para vocês, inicialmente, que já foram realizados muitos estudos pelo mundo tentando demonstrar que um currículo é superior ao outro. E ninguém conseguiu demonstrar isso definitivamente, né? Existem desfechos intermediários, por exemplo, que o currículo, as instituições organizadas com PBL, por exemplo, eles mostram que o médico, muitos anos depois, está mais atualizado. Então, existem algumas diferenças, mas não diferenças substanciais. E que, na verdade, hoje, o que se defende é o que se chama currículo blended, currículo misturado, em que muitas estratégias sejam combinadas. É claro que o ideal é que sejam estratégias que predominem metodologias ativas, mas estratégias misturadas, porque não existe uma superior à outra. Inclusive, na verdade, se a gente for pensar estritamente do ponto de vista pedagógico, a estratégia educacional deveria depender ou ser consequência do objetivo educacional daquela atividade. Quer dizer, dependendo dos conhecimentos, habilidades e atitudes que definimos para aquela área educacional, existem estratégias educacionais que são mais adequadas e estratégias que são menos adequadas. E outra coisa que eu queria dizer ao falar em inovação é que o método de ensino certamente mais eficaz em medicina é o método de ensino mais antigo em medicina. É o aprendizado prático com o paciente, ponto. Né? Claro que hoje a gente tem que discutir, e tem que ser o ensino prático, tendo supervisão adequada e tendo respeitada a segurança e autonomia do paciente. Mas é o ensino prático, é o ensino com pacientes. Claro que existem estratégias de discussão de caso, estratégias modernas de orientação do atendimento, mas o paciente no centro é ainda a maior inovação no ensino médico.
É claro que o ensino médico ele tem que ter por trás teorias educacionais, que a gente esquece, né? Como em todas as áreas. E a gente tem pensadores da área de educação, e eu cito sempre o pensador que mais me orienta, mais me influenciou na minha vida, que é o Paulo Freire, não é? As pessoas que criticam Paulo Freire, eu sempre pergunto, você leu algum livro de Paulo Freire? Né? E o pensamento de Paulo Freire, que foi um dos pensadores mais importantes da segunda metade do século XX em educação de adultos, né? O centro do pensamento de Paulo Freire não era que o ensino tem que ser centrado no aluno, como muitas pessoas dizem. O centro do pensamento do Paulo Freire é que o ensino tem que ser centrado na relação entre o professor e o aluno, mediada pela realidade. Isso é um pouco diferente, né? E aqui está um dos aspectos centrais do pensamento de Paulo Freire, que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Então, o melhor professor é aquele que gosta de aprender. E quando você aprende, você passa de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. Isso não é só uma questão política, é uma questão na área de medicina. Quando você aprende um método adequado de tratar o paciente, você passa a ter uma visão crítica e você deixa de ter uma prática de atendimento que antes você considerava certa e você percebeu que era equivocada. Mas a gente tem que repensar não só os métodos do ensino, mas também o conteúdo da educação. E no finalzinho, eu vou citar alguns exemplos de aspectos do conteúdo da educação que eu acho que eu aprendi durante a Covid e que eu não tinha muito claro antes da Covid, né? Muitos de vocês foram dormir médicos e médicas e acordaram professores, né? E essa mágica que acontece, né, ela muitas vezes faz com que a gente tenha uma prática educacional igual à que foi feita com a gente. Então, essa é uma mensagem central nessa minha apresentação. Existem evidências na área de educação médica, existem revistas, existem papers, né? E a maioria dos professores de medicina que eu conheço são pessoas extremamente competentes na sua área profissional, mas nunca leram um artigo de educação médica. Então, por trás tem uma visão de que as ciências da educação, os saberes da educação não avançam como os da medicina, né? E isso é o principal equívoco, talvez. Então, primeira mensagem: existem evidências em educação. Em geral, existem evidências em educação das profissões de saúde, existem evidências em educação médica. E o que é interessante é que a área da medicina é a área em que mais se publica em educação superior, fora a área de pedagogia, claro. Você pensar em física, engenharia, enfermagem, matemática, a área da medicina é a que mais publica, tanto que as revistas principais de educação médica são as que têm maior fator impacto em relação às revistas da área de educação das profissões, né? O Academic Medicine, por exemplo, que é mais importante, tem um fator impacto de 6, que para uma área educacional é extremamente elevado, né? E a segunda mensagem dessa aula, que talvez seja uma mensagem central, é que existem evidências também que a formação de professores de medicina tem um impacto educacional enorme. Programas de desenvolvimento docente. A gente não fala mais em capacitação nem treinamento, a gente fala em desenvolvimento docente. E tanto que as diretrizes internacionais para avaliação dos cursos de medicina sempre tem um item que fala disso. Então, por exemplo, as diretrizes da World Federation for Medical Education falam que um dos itens a ser avaliados é se existe um programa de formação, desenvolvimento e suporte aos professores. É claro que aqui eu estou chamando de professor todo mundo que ensina. É o preceptor, é o médico contratado, é o docente da universidade, né? Quem ensina é professor. E não existe, nesse ponto de vista, a gente não deve fazer nenhum tipo de diferença.
Então, existem evidências, e uma das evidências é que formação pedagógica de professores de medicina tem um impacto educacional importante, muito maior do que o modelo pedagógico, né? Então, aquela história de dizer que eu vejo em algumas faculdades de medicina que o professor não é professor, ele é mentor, tutor, facilitador, isso é uma enorme bobagem, porque nós somos professores. Mentor, tutor, facilitador são papéis que o professor assume. Ele assume o papel de planejador, o papel de avaliador, o papel de supervisor, de mentor, de facilitador. Mas existem muitas evidências que a formação dos professores faz muita diferença, né? Aqui é um outro exemplo, que é o Liaison Committee on Medical Education, que é a entidade que avalia e acredita os cursos de medicina nos Estados Unidos. Também tem um item que exige que as faculdades tenham um programa de desenvolvimento docente, né? Eu fui convidado para falar em inovação e voltei ao passado, né? O Lotufo talvez lembre desses dois ex-diretores da Faculdade de Medicina da Harvard. Um muito antigo, a 35 a 49. É atribuída a ele essa frase, né? Muitas pessoas atribuem a muitas pessoas essa frase. Mas quando os estudantes terminam o curso médico, metade do que eles aprenderam não é mais verdade. Então, eu já dizia isso na época da Segunda Guerra Mundial, não é uma coisa tão atual. E isso me preocupa, mas o que mais me preocupa é que eu não sei qual é essa metade. E o Daniel Tolteson, que foi diretor da Faculdade de Medicina da Harvard durante muito tempo, vejam, 20 anos, ele foi um homem super poderoso lá. Quando eu fiz meu pós-doutorado lá, ele era o diretor, né? E a ele atribuída essa frase, que também não foi só ele que disse, mas ele falava muito isso, eu assisti 2 vezes ele falar isso, que é menos é mais. Então, o que é menos é mais? É uma terceira evidência. É melhor você ensinar em profundidade o que é essencial do que você ensinar de forma superficial um monte de coisas, né? Então, não é ensinar poucas coisas superficialmente, é ensinar o que é mais relevante, né? E tendo como plano de fundo esses 3 princípios que eu defendi, eu vou citar esse professor, que é o César van der Vleuten, que foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Maastricht, na Holanda, né? E é é considerado um dos pais do aprendizado baseado em problemas, do PBL, né? E Maastricht é uma das mecas da educação médica, né? Em 2013, vejam, já faz quase 10 anos, ele deu essa conferência no Congresso Europeu da Educação Médica, em Praga. Eu assisti essa conferência e esse é o slide inicial da conferência dele que eu copiei, né? O título da conferência era: se a gente levar a sério as evidências, o que aconteceria com nossos programas de treinamento? E ele tentou convencer a plateia que tanto os programas de formação de graduação como os programas de formação pós-graduada, residência médica, deveriam ser totalmente refeitos, porque a gente faz muita coisa a partir da experiência e do que a gente acha, e muito pouco em relação a evidências. Depois dele falar muito sobre isso, ele concluiu dizendo que, no entanto, existem áreas em que há evidências e que a gente deveria priorizar, se a gente fosse pensar em aperfeiçoar um curso de medicina, por exemplo. Uma das áreas é avaliação do estudante. Existem estudiosos da avaliação que dizem que a avaliação é o rabo que balança o cachorro. Se você muda a avaliação, você tem um impacto em toda a formação. Mas a avaliação, que seja uma avaliação coerente com os objetivos educacionais. Então, tem que ser uma avaliação que inclua conhecimentos, habilidades e atitudes. Um programa de avaliação assim tem um impacto educacional enorme, principalmente quando existe feedback. Vocês sabem que aqui no nosso curso de medicina, a principal reclamação do nosso centro acadêmico é falta de feedback.
que os nossos professores não dão feedback. Os nossos professores não devolvem as provas rapidamente. Os nossos professores não corrigem os erros que eles observam nos alunos. Então, falta de feedback é um problema enorme do nosso curso, né? Tanto que quando a gente foi avaliado pelo SAEME, pelo Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, nós fomos acreditados, existem 80 subdomínios do roteiro de avaliação, nós somos insuficientes em 7. E dos 7, 5 não eram importantes, mas 2 foram muito importantes. Nós somos insuficientes em avaliação, o grupo disse que nós não temos um sistema de avaliação do aluno adequado, que nós temos que melhorar, e nós fomos insuficientes em métodos de ensino nos primeiros anos, e o grupo achou que ainda, apesar de haver muitas inovações, nos primeiros anos nós temos um ensino predominantemente teórico. Foram as nossas 2 insuficiências importantes. Então, avaliação, muitas evidências que têm um impacto educacional. Então, se alguém quiser em algum outro curso de medicina promover um aperfeiçoamento, comece pela avaliação. Agora, claro que antes da avaliação você tem que definir as competências que você espera para você poder avaliar, né, o que você definiu como prioritário. A segunda área de evidências, tem algumas coisas que parecem óbvias aqui, mas o óbvio muitas vezes tem que ser demonstrado, tanto na medicina como na área educacional. Ensino em pequenos grupos ou grupos pequenos. Claro que tem um impacto educacional muito grande, né? Para quem dá aula de semiologia aqui, eu estou falando o óbvio, né? Mas, principalmente, quando o trabalho em equipe, quando você estimula que os alunos interajam, né? Em terceiro lugar, programas de mentoria. Programas de mentoria, em que um profissional mais experiente acompanha alunos por um período longo, discutindo fundamentalmente os aspectos gerais da formação, não aspectos específicos. A gente tem aqui na faculdade um programa de mentoria, muitos aqui já são mentores, que atinge mais ou menos metade dos alunos, porque é um programa voluntário, né? Em quarto lugar, o ensino das competências gerais. E a gente tem muito claro que competências gerais a gente deveria definir. Mas, às vezes, é menos claro quem vai ensinar e quem vai avaliar se essas competências gerais foram adquiridas, né? E aqui eu trago o esquema do Tomorrow's Doctors, das competências gerais definidas pelo Royal College of Physicians do Canadá, né? E que influenciaram, em parte, a última reforma curricular do nosso curso de medicina, porque ela foi feita com influência de um grupo de consultores da Universidade de Toronto, liderado pela professora Sarita Verna, que era vice-diretora da Faculdade de Medicina de Toronto na época. E o que esse esquema canadense mostra? Eles dizem o seguinte, que para você ser um medical expert, quer dizer, o médico que sabe medicina, claro que está no centro disso, tem que ser um médico que saiba medicina. Além de você ser um medical expert, você precisaria adquirir 6 conjuntos de competências. Ser um colaborador, ser um gestor, principalmente ter noções claras de gestão do cuidado das pessoas que vão estar sob sua responsabilidade. Você ser um defensor da saúde, do seu paciente e do acesso à saúde de todos. Os canadenses defendem isso. No Brasil, a gente diria um defensor do aperfeiçoamento do SUS. Ser um scholar, eu traduzo como acadêmico, outros traduzem como estudioso. Enfim, o scholar, ser uma pessoa que estude o resto da vida, se atualize o resto da vida, tenha uma visão crítica do conhecimento. Ser um profissional, agir com os valores da profissão, agir com profissionalismo, né? E ser um comunicador, ter um treinamento em habilidades de comunicação em várias áreas. Então, comunicador, colaborador, gestor, defensor da saúde, acadêmico e profissional, né? Todos vocês vão concordar que são competências gerais fundamentais para o médico hoje. Agora, a nossa discussão vai ser mais complexa quando a gente
passar a discutir quem vai ensinar, o que vai ensinar e como a gente vai avaliar se essas competências foram adquiridas. Então, a avaliação continua sendo importante. E, finalmente, o que é super óbvio para a gente é o aprendizado no trabalho. Então, que para os países do primeiro mundo, isso é uma questão que tem que ser reforçada, porque o acesso ao paciente, em muitos países, passou a ser mais difícil. Então, os alunos passaram a ter os treinamentos, principalmente em simulação. Simulação é extremamente importante, mas é principalmente importante para garantir a segurança do paciente, não para substituir o paciente. Na minha opinião, simulação garante a segurança do paciente. Desvia a curva de aprendizado para fora do paciente, para o laboratório de habilidades. Checa se o estudante adquiriu aquelas competências. Garante um mínimo de uniformidade na formação. Eu não tenho certeza se todos os alunos sabem entubar um paciente numa situação de emergência. Eu faço isso no laboratório de simulação e faço todos os alunos treinarem, até ter certeza que todos adquiriram essa habilidade, né? Então, avaliação, ensino em pequenos grupos, mentoria, ensino das competências gerais e aprendizado do trabalho. Os ingleses, eles mudaram um pouco isso, e essa é a capa das diretrizes curriculares para a formação médica do Reino Unido, que é um outro país que também avança muito em alguns aspectos da formação médica, né? E os ingleses também têm a sua definição de competências gerais, não é exatamente igual ao dos canadenses, é bem parecida, mas eu chamo a atenção para isso, que eles colocaram a segurança do paciente como a competência central do futuro médico, né? Isso não é uma coisa trivial, porque se a gente pensa na situação do Brasil, como é que a gente ensina habilidades de emergência que são fundamentais para todo médico, garantindo a segurança do paciente? Não é uma questão trivial essa, não. E não é trivial, inclusive, porque por uma outra característica. Porque a residência no Brasil não é obrigatória. Então, quando a gente quer copiar o que os canadenses dizem, o que os americanos dizem, o que os holandeses, o que os australianos escrevem, a gente tem que lembrar que eles estão definindo competências para um médico que não vai ser autorizado a exercer a profissão quando ele acabar o curso. Ele vai receber o seu diploma e vai ser obrigado a fazer um programa pós-graduado, né? Ou uma residência médica, ou no Reino Unido o que eles chamam de foundation, que são 2 anos de uma residência geral, né? E o nosso médico, ele vai se formar e ele vai trabalhar em pronto atendimento, em ambulatórios gerais, em serviços de emergência. Então, como garantir essas competências que vão ser fundamentais, né, levando em conta a segurança do paciente? Isso é uma coisa que me preocupa muito e não é uma questão trivial, não. Mas é claro que uma das soluções é investir muito em laboratórios de simulação, em treinamento virtual, né, mas sem esquecer que eles não substituem o atendimento ao paciente real, né? Para quem tem filho pequeno, né, ou quem tem filho, ou para todos nós que já fomos crianças, a gente lembra do livro Alice no País das Maravilhas. E tem uma conversa do gato com a Alice, no livro Alice nos Países das Maravilhas. E essa conversa do gato com a Alice talvez seja a mensagem principal para quando a gente discute inovação em ensino médico. Porque a Alice pergunta para o gato, qual é o caminho? O gato fala, para onde você quer ir? A Alice fala, não sei. E o gato diz, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a gente tem que saber aonde a gente quer ir. Senão, como é que a gente define objetivos educacionais, conhecimentos, habilidades e atitudes? E a gente tem as diretrizes curriculares, que, apesar de eu não ser um fã integral delas, eu acho que as diretrizes curriculares de 2001 eram mais interessantes, essas são longas demais, difíceis de entender, né? Mas elas são o norte que nós temos no país. E a definição do médico a ser formado é uma definição boa, é uma definição interessante. Vejam, o graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética,
com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde. Então, fala em diferentes níveis, então, formação primária, secundária e terciária, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social, compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, tendo como transversalidade em sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Muitos epidemiologistas não gostaram do fim dessa definição, que acham que tinham que estar escrito os determinantes sociais, nem a determinação social. Mas isso é uma discussão para os experts. Mas esse é o norte. Agora, se eu perguntar para professores de medicina, quem leu as diretrizes curriculares, é mais provável que mais gente tenha lido Alice nos Países das Maravilhas do que as diretrizes curriculares. Então, a gente ensina sem saber o que o país espera de nós e sem saber o que o país espera dos médicos que nós formamos. Voltando à importância do desenvolvimento docente. Finalmente, né, quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar no médico do futuro. O que o médico do futuro vai fazer? Né? Eu já participei de um estudo em que a gente usou a base de dados do Conselho Federal de Medicina e a gente fez uma estimativa que o médico brasileiro ele trabalha em média de 43 a 45 anos. Né? É muita coisa, não é muita coisa? Mas eu me formei em 77. Então, eu já tenho 40 anos, 40 e poucos anos de formado, 45, e eu não penso em parar de trabalhar. Então, a gente não para, né? Então, a gente trabalha muito. E como é que vai ser a prática daqui a 40 anos? A gente não faz a menor ideia. Então, se a gente pensar um estudante de medicina que se formou em 2021, ele vai estar trabalhando em 2063 até 2066, né? Eu gostaria de ter da minha equipe esta moça, mas eu não tenho, porque seria muito bom você planejar, sabe? Eu tenho algumas ideias do futuro da medicina. Eu tenho uma ideia que daqui a 10 anos, né, a decisão clínica vai voltar para o consultório. E que o médico de família, o médico internista, o geriatra, o pediatra geral, vão fazer quase tudo no consultório por causa disso. Você vai encostar o celular no olho do paciente e vai transmitir um fundo de olho para um oftalmologista que vai estar tomando caipirinha numa praia em Alagoas e vai fazer o diagnóstico do computador. Ou para um computador. Você vai colocar no peito do paciente e vai sair um ecocardiograma completo. Vai dosar eletrólitos, hemoglobina glicada, tudo usando o celular. Então, a decisão clínica, isso é uma coisa que dá para prever. Então, que os médicos gerais não vão desaparecer, eles vão aumentar o seu poder de decisão, seu poder diagnóstico, baseado numa tecnologia que vai ficar mais acessível. É uma previsão possível, não sei. O Lotufo vai dizer que o padrão ouro vão ser os ensaios de vida real, porque existem países que têm todos os habitantes numa base de dados, então você consegue saber tudo sobre todos. Então, as grandes bases de dados também estão revolucionando a prática médica. Então, existem muitas coisas que a gente pode pensar. Mas o que aconteceu nos últimos anos, né? As pessoas voltam a falar de competências gerais. Então, existe um trabalho da Unesco que muitas instituições no mundo estão assumindo, que haveria algumas competências gerais que seriam importantes para todo profissional no século XXI, que são os 4 Cs. O pensamento crítico, a colaboração, a comunicação e a criatividade. Vejam que o pensamento crítico, a colaboração e a comunicação estão nas diretrizes curriculares canadenses, só a criatividade que não está. Então, critical thinking, criatividade, colaboração e comunicação. Aí veio um grupo que pôs mais 2 Cs, se não me engano, um grupo japonês, que ele falou da competência cultural, que em muitos países passa a ser uma coisa extremamente importante, no nosso país também é. Você
você saber acolher, dialogar, né, cuidar de pessoas que são de culturas muito diferentes da sua, de modo de encarar a vida, de viver muito diferente do seu, e a conectividade, né? Colocar as redes de conhecimento, as redes sociais dentro dessa história. Então, pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação, conectividade e cultura. E dialogam com as canadenses, vejam, muito parecidas, essas para o médico. E, finalmente, algumas coisas que eu vi durante a pandemia, né? Será que a gente não teria que pôr no currículo? E aí, lembrando da história do Paulo Freire, que talvez o conteúdo também, não só o método, mas o conteúdo. Uma questão é, todas as pandemias, e essa não escapa disso, ela tem um origem extremamente complexo, mas tem relação com a relação do homem com a natureza. No começo tem, a epidemia de febre amarela que a gente teve aqui também tem, né? Então, será que o médico e o profissional de saúde não tem que discutir mais a saúde global, o desenvolvimento sustentável, serem agentes desse projeto, que é um projeto que é super importante para o futuro da humanidade? A gente fala pouquíssimo nos cursos de medicina sobre saúde global, desenvolvimento sustentável. Redução de desigualdades, isso é uma coisa tão antiga, mas que a gente tem que voltar a pensar, não é? A pandemia, mais uma vez, mostrou a desigualdade no mundo e no nosso país, né? Os mais pobres, os mais idosos, os mais vulneráveis, os que tinham condições mais precárias de moradia, foram os que sofreram mais com a pandemia, né? Essa foto da esquerda é famosa, que é a foto do Tuca Vieira, um fotógrafo que estava sobrevoando a divisa entre Paraisópolis e o Morumbi e fez essa fotografia, né? A outra questão pode parecer óbvio para essa plateia, mas quando eu vejo que no final do ano passado, uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina mostrou que 40% dos médicos do estado de São Paulo ainda estavam prescrevendo cloroquina, né? E não, quer dizer, como é que a formação nos cursos de medicina em relação às evidências? Claro que existem aspectos políticos, emocionais, afetivos envolvidos, mas o fundo é como que um profissional de saúde, como que um médico aplica uma evidência científica na sua prática, né? Eu ouvi até um conhecido meu que gravou uma pequena fala defendendo a cloroquina, dizendo o seguinte: olha, eu estou prescrevendo até provarem que não funciona. Eu falei, mas ele não aprendeu na faculdade que ele tem que começar a prescrever quando provam que funciona, não parar de prescrever quando provam que não funciona? Então, quer dizer, como é que é a formação em evidências científicas? Eu achava, não sei se vocês concordam comigo, eu achava que isso não era um problema. Não era um problema tão grave como se mostrou. E não só no Brasil, né? Claro, como eu disse, que tem outras questões envolvidas, né? Mas, enfim, né? Claro que uma coisa que a pandemia mostrou a necessidade do trabalho em equipe. E aí, de novo, a gente volta ao colaborador. A gente tem muito pouco ensino interprofissional nessa instituição e a gente poderia ter muito mais. O HU, por exemplo, pode ser um local privilegiado para ter experiências de aprender juntos, para trabalhar juntos, né? Não é só na atenção primária. A atenção primária é também um local privilegiado, mas o hospital também, né? Então, e aí eu lembro até que a gente escreveu, há uns anos atrás, um editorial na Medical Education sobre o ensino da resiliência, se não devia ser uma agenda nova na educação médica, né? E a pandemia exigiu muito de toda a equipe, né? Mas a inovação acaba voltando para o William Osler, né? A medicina é aprendida à beira do leito e não nos anfiteatros. Veja que interessante essa foto do Osler. Ele estava fazendo uma visita multi. As enfermeiras estão junto, né? Então, isso não é ensino interprofissional não é uma coisa extremamente nova, né? Mas a verdade é que se o Osler tivesse vivo, eu acho que ele não falaria que medicina se aprende à beira do leito.
ele falaria que medicina se aprende onde o paciente está, né? Porque na época do Osler, o pouco de medicina científica que se fazia era nos hospitais, né? Então, por isso que a reforma proposta por Flexner enfatizava o ensino hospitalar, porque era o pouco de ciência que se fazia na época era nos hospitais, né? Mas na época do Flexner, houve esse senhor na Inglaterra, o Dawson, que foi o precursor do sistema de saúde inglês, que num relatório em 1920 já colocava, né, o hospital universitário, que é aquele retângulo de não sei que cor é essa, uma cor meio avermelhada, né? E como a referência para unidades primárias, unidades secundárias. Então o ensino o ensino do presente e do futuro, ele não tem que ser no hospital só e nem só na atenção primária, ele tem que ser na rede de cuidados, né? Agora é claro que empatia, uma medicina centrada na pessoa, cuidado compartilhado, respeito à autonomia do paciente, são valores que vão ficar. Isso daí eu acho que fazem parte da essência da medicina. Mas isso é diferente, né? Se a gente pensa o papel do professor, né? Eu vejo professores bravos porque o aluno está com o celular na sala, né? Claro que você tem que estabelecer um contrato pedagógico no início. Estabelecer, mas às vezes, num anfiteatro grande, o aluno está usando o celular para anotar ou está checando se o professor está falando a verdade. Né? Isso é muito... Ou aquela palavra que o professor usou, ele está tentando descobrir o que significa, né? Para ver se ele consegue continuar acompanhando a aula, né? Teve uma coisa engraçada que, quando acabou a pandemia, numa reunião de mentoria, né, na reunião da Patrícia Tempes, que é minha esposa, que é mentora, que coordena o CEDEM, um dos alunos da mentoria falou: professora, eu entro na sala de aula e parece que os professores falam em câmara lenta, eu não consigo entender por que eles falam tão devagar. E depois eu percebi que é porque as aulas gravadas eu assisti em velocidade 3. E agora eu acho que o professor é muito devagar, né? Então, mas enfim, essa questão do acesso ao conhecimento é fantástica, e o nosso papel é ensinar, ter uma visão crítica sobre tudo que existe por aí. E, finalmente, uma brincadeira com xadrez, né? A brincadeira com xadrez. Em 1997, essa foto é o Garry Kasparov, que talvez tenha sido o maior enxadrista da história, disputando uma partida com o Deep Blue, que foi um programa que a IBM criou para jogar xadrez, né? Eles jogaram 6 partidas, né? Quem está na frente dele é simplesmente um funcionário da IBM que digitava no terminal de computador o lance dele, né? E ele perdeu. Eu acho que ele ganhou uma, perdeu 2, empatou as outras. Ele acabou perdendo. Ele não se conformou com a derrota, porque ele disse que, à noite, havia vários analistas da IBM que analisavam as jogadas dele, e, além disso, o Deep Blue tinha todos os jogos que ele tinha feito na vida, e ele não conhecia nenhum jogo do Deep Blue. Mas o que aconteceu é que desse equilíbrio entre o programa de computador e o jogador genial, isso, com o tempo, passou a ser muito desproporcional. Então, passou a haver só campeonatos de pessoas e só campeonatos de softwares, de programas de computador, porque um enxadrista passou a ser incapaz de derrotar os programas novos, que usam inteligência artificial. E, em 2019, vejam, o campeonato de 2019 entre programas, ele foi disputado em 1000 partidas, né? São 1000 partidas. Imagina uma pessoa aguentar disputar 1000 partidas. E a notícia foi que esse AlphaZero, que é o programa da Google, derrotou o Stockfish. Mas por que foi uma grande notícia? Porque o AlphaZero foi um programa que só tinha as regras de xadrez, não tinha as jogadas armazenadas. Ele tinha aprendizado de máquina, inteligência artificial, ele foi capaz de aprender e derrotar os outros que tinham toda a memória. E ele se transformou em imbatível.
Só para dizer que a inteligência artificial já está chegando, já chegou, né? Claro que na medicina ela é muito embrionária, né? O programa aqui mais vendido, que era o Watson, não deu muito certo, né? Ele só dava, não sei, se não me engano, no YouTube, só dava para ajudar para escrever quimioterapia para câncer, algumas coisas muito objetivas, então está muito embrionária. Mas a inteligência artificial, por exemplo, vai tirar muito do trabalho dos radiologistas, com certeza, né? Então, e a gente não deve ter medo disso, porque isso pode trazer muito auxílio à nossa prática, mas isso daqui continua. Então, eu acho que é esse equilíbrio que a gente vai ter que pensar no futuro, né? E muito obrigado pela atenção, gente. Professor Milton, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui hoje na nossa reunião científica. Acho que todos nós estamos aqui, somos educadores de alguma forma, e aquela coisa, né? O futuro que será? Estamos vivendo aí um dia de cada vez. Queria abrir aqui para perguntas, dúvidas. Luciana, controla. Obrigada, professor Milton. Ingrid, R3 aqui. Eu realmente acho esse tópico muito relevante, e a minha dúvida é a seguinte: na residência clínica médica, a gente tem uma descrição muito detalhada e muito boa das competências que a gente tem que ter, né? E no curso de medicina, eu não encontrei isso, assim, não sei se a USP tem essa descrição, eu sei que também deve ser um processo muito difícil de ser feito, mas que acho que nortearia, assim, a nossa formação. Existe essa descrição? Com certeza, você tem toda a razão. A gente tem, se olhar o projeto pedagógico do nosso curso, tem a definição das competências gerais. Mas a definição das competências de cada área, né, ela ainda não está uniformizada, né? A gente está muito... A Universidade de São Paulo ela tem um problema. Ela tem uma qualidade e um problema. A qualidade e o problema são o mesmo. É a grande autonomia do professor, né? A grande autonomia das disciplinas. Então, é difícil você coordenar um curso em que existe muita autonomia. Por que é qualidade? Porque você tem gente extremamente competente em todas as áreas, né? E que você tem liberdade para criatividade, para inovar. Mas a coordenação geral, ela se torna muito mais difícil do que em outras instituições. Mas se você quiser olhar na internet todas as competências definidas por todas as disciplinas, você não vai encontrar. Você vai pedir para cada disciplina o que ela distribui para os seus alunos. E ajudaria muito, claro. Mas as competências gerais, elas estão definidas, elas são uma modificação das canadenses. Milton, eu sou daquela geração que virou professor no susto e aprendendo no dia a dia. Hoje em dia existe algum programa que ajude essas pessoas que estão começando a dar aula? Na Universidade de São Paulo existem alguns, mas na faculdade em especial, de medicina em especial, existem muitos, que são coordenados pelo CEDEM, pelo Centro de Desenvolvimento de Educação Médica. A gente tem oficinas e tem cursos mais longos. A professora Carla aqui está fazendo o nosso curso de especialização em educação na saúde, que é um curso pesado, as pessoas têm que ler muita leitura, muita interação, então a resposta é sim. E, por exemplo, se alguma área quiser uma colaboração do CEDEM para desenvolvimento pedagógico, o CEDEM participa. A gente vai, por exemplo, no dia 7 de julho, nós vamos fazer uma oficina com todo o departamento de psiquiatria para discutir a formação da residência de psiquiatria. Nós estamos fazendo reuniões mensais com a pneumologia para discutir as competências em doenças respiratórias que a Faculdade de Medicina deveria ter. Então, existe. Primeiro, parabenizar, professor Milton, que eu já conheço o seu trabalho de algum tempo e, assim, brilhante, né? Algumas coisas que você traz em tão pouco tempo e com uma necessidade de uma reflexão muito grande. E eu queria começar até falando um pouquinho dessa reflexão quando Paulo Freire, que você traz Paulo Freire dizendo, olha,
o ensino está no relacionamento, né, professor e aluno. Nós fizemos um trabalho aqui em 2019 com grupos focais de potenciais alunos. Eram pessoas que estavam saindo do ensino médio e que a gente queria entender um pouquinho o que eles esperavam da universidade, né? E eles trazem exatamente essa questão do medo que eles têm quando eles entram, medo de errar, medo do que o mercado espera, medo, né? E que essa coisa, acho que no ensino, quando a gente recebe o aluno, a gente não se apercebe disso e vai na especificidade. Então, um comentário que eu queria fazer um pouco para reforçar essa ideia que você já traz desde o início, que eu acho de extrema importância. Mas a minha pergunta está relacionada a essa questão do ensino multi, se nós não estamos na contramão quando a gente continua reforçando as especialidades, e que às vezes a gente fala do médico com outros profissionais, mas às vezes a dificuldade é do médico com o próprio médico, quando a gente precisa caminhar para uma visão mais generalista, mas a gente ainda continua reforçando áreas, especialidades, enfim, estamos na contramão do futuro? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que sim. É que, na verdade, é assim, num sistema de saúde ideal, todos os profissionais de saúde vão ter o seu lugar adequado, os médicos generalistas no lugar adequado, e os subespecialistas, ou especialistas focais, como os médicos de família gostam de dizer, terão o seu lugar adequado. Ninguém é mais importante que ninguém. As pessoas têm papéis diferentes no sistema de saúde, né? Agora, existe até uma diretriz da Organização Mundial de Saúde para a formação interprofissional, que é interessante as pessoas lerem, porque o lema é aprender juntos para trabalhar juntos, porque, na verdade, depois você vai trabalhar com outros profissionais e você nem sabe o que esses profissionais podem oferecer para o seu paciente, né? Então, e também a estratégia, a gente está pensando em algumas atividades no nosso curso, né, junto com a enfermagem, principalmente, mas também com a fisio, fono e TO, algumas coisas porque não é simplesmente colocar os alunos de vários cursos para aprenderem, por exemplo, pesquisa científica, ou aprenderem habilidades de comunicação. Isso é interessante. Mas se você colocar em atividades em que cada um entenda o papel do outro, você vai discutir um caso, por exemplo, em que o fisioterapeuta mostra a sua contribuição. O enfermeiro mostra que ele é o verdadeiro cuidador do paciente. O médico mostra por que a prescrição que ele está fazendo é daquele jeito. E isso é um aprendizado que é considerado importante para o futuro profissional, né? Oi? Sim. Não, existem muitas áreas em que isso acontece, né? Inclusive, eu poderia dar vários exemplos disso. A geriatria é um deles, né? Algumas UTIs aqui e no HC também são. Oi? O Oscar vai perguntar, a gente já passa para você. Depois pode falar, Oscar. Bom, meu nome é Oscar Fugita, eu sou urologista daqui do hospital e um dos diretores do Núcleo de Inovação. Então, nós viemos, eu vim para essa apresentação com uma imagem, quando apareceu como inovação em educação médica, né? Mas eu não me decepcionei, pelo contrário, eu acho que eu fiquei contente pela forma como o senhor apresentou, porque eu acho que aquele diapositivo do Osler, ele resume bem aquilo como eu vejo hoje o ensino médico, né? É muita pressão em cima de inovação, de tecnologia, de novas técnicas, realidade virtual, realidade aumentada, laboratórios de habilidades, mas com outro perfil. Você vê abrindo tantas escolas médicas hoje que você não tem nem o paciente para que os alunos tenham contato com esse paciente, né? Hoje, mesmo aqui no Hospital Universitário, nós que passamos visita em pronto-socorro, essas coisas, hoje se passa plantão entre os residentes e os alunos à beira de uma mesa, né? Eles não sabem nem onde estão, às vezes, os pacientes de quem está se discutindo, né? Então, eu acho que isso é algo importante, toda essa tecnologia que vem, usar o smartphone, usar
a internet para ter acesso à informação, eu acho que isso é importante, mas isso tem que ser incorporado dentro de uma realidade em que essa atenção esteja centrada realmente no paciente, acho que isso é importante. E algo que eu sinto falta aqui, eu acho que é isso que eu gostaria de saber, qual que é a sua sugestão, essa educação continuada das próprias pessoas, mentores, que são responsáveis pela educação desses nossos alunos e residentes, por exemplo, que aqui eu acho que o próprio hospital universitário, os médicos aqui que têm essa missão, inclusive de orientação dos alunos e dos residentes, primeiro que eles nunca foram vistos como docentes, né? Nós nunca fomos vistos como docentes, nós somos funcionários da universidade, e apesar do papel que nós desempenhamos como orientadores, como mentores, como professores, poucos aqui são efetivamente reconhecidos por esse papel, mas o que falta talvez seja inclusive o treinamento desse pessoal e atualizar para esse papel que nós desempenhamos aqui dentro, né? Quer dizer, por exemplo, a Carla que está fazendo este curso, talvez seja uma das poucas pessoas dentro do grupo de orientadores aqui que esteja tendo esse tipo de acesso, né? Então, qual que seria a sua sugestão em relação ao pessoal aqui do hospital universitário? Eu posso dar uma sugestão bem objetiva. Vocês poderiam ter um núcleo de formação docente, ponto. Que se preocupasse com a educação continuada dos professores. Professor é todo mundo, eu repito. O R3 que está ajudando o interno é um professor, né? O professor é todo mundo, não é quem tem carteirinha de docente da USP. Existe uma professora na McGill, a professora Ivone Steiner, que é quem mais publica na área de formação de professores de medicina. E o que ela diz? Quais são o que é mais efetivo? Oficinas ou conferências individuais, como a que eu estou dando aqui, funcionam. Mas cursos mais prolongados têm um efeito maior. E maior do que cursos mais prolongados, o que ela acha que é o padrão ouro, na opinião dela, é o que ela chama de comunidade de prática. Então, você tem um núcleo que discute os problemas que vão surgindo e encontra respostas e treinamento para os professores daquele local em relação aos problemas que estão surgindo. Vamos discutir, por exemplo, como que é a melhor estratégia de ensino para um médico que está no pronto-socorro do HU em relação ao residente, em relação ao interno. Existe polêmica, vamos estudar. Vamos ver que evidências, que estratégias existem. Isso é comunidade de prática. Isso dá para fazer, isso é possível de ser feito. É claro que em instituição em que as pessoas são sobrecarregadas, as pessoas que vão se dedicar a isso, elas têm que ter horário protegido, senão elas vão trabalhar no domingo à noite, isso não acontece. Então, a instituição tem que investir nisso, tem que dar horário protegido para as pessoas fazerem isso, senão não é uma prioridade. Agora, falando em inovação, pensando no princípio da medicina baseada em evidências, que eu defendo a educação baseada em evidências, né? Nem tudo que é novo é bom, e nem tudo que é velho é ruim. O que é novo tem que demonstrar, através de uma estratégia científica adequada, que é superior ao que é antigo, senão vamos continuar com o antigo. Então, a inovação ela tem que levar em conta isso. Quer dizer, ela tem que ser desde a inovação tecnológica até a inovação na tecnologia leve, relacionamento, educação, mas a gente tem que demonstrar que o novo é melhor que o antigo. Senão, por que nós vamos convencer as pessoas a mudarem a prática delas se não fizer diferença? Vamos deixar as pessoas fazerem o que elas sabem fazer bem. Então, eu acho que isso... Agora, nós, no Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, já visitamos 60 cursos de medicina do Brasil. E existem professores que eu conheço que participam da CAMEM, que é o grupo que analisa os cursos novos de medicina que surgiram com a Lei do Mais Médicos. Eu posso dizer para vocês que existem cursos de medicina em regiões do país com uma densidade populacional menor, que tem prédios maravilhosos, melhores que o nosso, laboratórios de simulação com uma tecnologia muito mais avançada que a nossa,
e não tem professores e nem rede de saúde para os alunos praticarem. Então, a gente tem que colocar a inovação tecnológica também no contexto geral, não é? Senão, são empresas de equipamento vendendo equipamento para nós e não necessariamente melhorando a formação profissional, né? Então, tem que ter uma análise crítica disso. Mas o futuro realmente é simulação, realidade virtual, isso veio para ficar. Mas a gente tem que colocar realmente dentro do papel da formação, de uma formação que respeite os valores da nossa profissão, né? Bom dia, Milton. Ana Paula, parabéns por sua exposição. Por causa do seu primeiro slide, eu queria uma opinião pessoal. No nosso país, teve inteligência e planejamento para a criação das escolas médicas, ou nós estamos à mercê de interesses pessoais? Houve um plano por demanda, a região que mais precisava, análise para poder criar a escola, ou fica uma coisa muito de interesse mesmo? Olha, você perguntou se a resposta está aqui ou a resposta está aqui. Ela está em algum lugar no meio. Ela está em algum lugar no meio. Isso daí seria um objeto de uma outra discussão longa, né? Eu tenho com o grupo me dedicado a estudar isso. Inclusive, o diretor pediu para eu fazer uma pequena apresentação na reunião da congregação passada, né? Porque aí você precisa pensar se o Brasil tem médicos suficientes, se o Brasil tem escolas médicas suficientes e quantos médicos o Brasil precisa. Essas três perguntas são extremamente difíceis de responder. E aonde, né? Aonde precisa? Por que é difícil de responder quantos médicos o Brasil precisa? Porque depende do Sistema Único de Saúde que vai ser construído nos próximos anos. E existem muitas visões em disputa. Se a gente olhar o Canadá, ele tem menos de 3 médicos por 1.000 habitantes. É um pouquinho mais que o Brasil. Mas se você olhar a Áustria, a Grécia, a Dinamarca, eles têm mais de 5 médicos por 1.000 habitantes, muito mais do que o dobro do Brasil. Então, nós queremos chegar ao Canadá ou queremos chegar à Áustria? A gente está comparando bananas com melancias, tem que ver qual é, né? Então, por exemplo, um sistema de saúde que é centrado no médico geral e que distribui o trabalho de saúde na equipe, ele precisa de menos médicos do que um sistema de saúde em que o médico faz tudo e o paciente pode ir para o especialista que quiser. Então, depende do sistema de saúde. Então, a primeira pergunta é, não sei. A segunda pergunta é, o Brasil tem médicos suficientes? A resposta é decididamente não. O Brasil não tem médicos suficientes. Mas você tem razão. Essa insuficiência é terrivelmente agravada pela distribuição iníqua. Faltam médicos na periferia de São Paulo, faltam médicos em cidades do interior, faltam médicos na região norte, né? Faltam algumas especialidades, né? Então, o professor Mário Schaeffer, num dos estudos dele, na demografia médica, ele sugere que quem tem convênio de saúde tem 4 vezes mais médicos por 1.000 habitantes do que quem usa o SUS público. Então, a distribuição é o problema a ser enfrentado. Agora, o Brasil tem faculdades de medicina suficientes? Certamente sim. E não precisava abrir mais, porque você tem que considerar que quando você abre um curso de medicina, quanto tempo vai demorar para você ter um impacto no sistema de saúde? É uma questão aritmética. Você demora 6 anos para abrir, no 7º ano você começa a formar médicos. Então, se a faculdade tem 100 vagas, 10 anos depois, você pôs uns 250 médicos no mercado de trabalho. Eu ponho 250 porque as escolas médicas novas têm evasão, por causa do preço das mensalidades. Então, você demora mais tempo do que construir uma linha de metrô. Uma escola de medicina, contribui com a sociedade. Então, as pessoas olham, falta médico, vamos para escola. Mas elas já estão formando os médicos. E aí você faz uma projeção que, em determinado momento, a gente vai ter mais médicos por 1.000 habitantes, ou pelo menos equivalente aos países da União Europeia. Então, faltam médicos no Brasil, eles estão mal distribuídos, não faltam cursos de medicina. A questão agora é qualidade, né? Houve políticas. A lei do Mais Médicos, ela criou uma política.
com a qual eu não concordava, mas era uma política, e foi um edital para escolas em cidades menores, que exigia que as escolas dessem 10% da renda para o Sistema Único de Saúde, que elas teriam supervisão permanente, né? Mas muitas estão com dificuldade de ter professor. Isso é uma coisa a ser estudada antes de autorizar novos cursos, né? Eu estou, inclusive, participando de um estudo disso, de ver qual é o impacto dessas escolas. Professor, obrigado pela apresentação, sou Arthur. Acho que as competências do curso de clínica, talvez menos do que a lista dos Países das Maravilhas e menos ainda do que as diretrizes, a gente também não lê muito. Eu queria a sua opinião em relação, não às competências que estão lá, mas as avaliações dessas competências na residência. Na residência de clínica? Isso. Olha, você sabe que a residência de clínica médica, seria bom até convidar a professora Patroa para falar sobre isso, o que eles estão avançando em avaliação do residente é muito grande. Você pode dizer que não está na situação ideal, mas hoje tem até um feedback individual que a coordenadora da residência dá 2 vezes por ano para cada residente. Então, existe um avanço, não está na situação ideal, mas eu diria que na residência clínica médica nós estamos melhor do que no curso de graduação em medicina, nessa questão da avaliação. Né? Da avaliação e do feedback. Né? Mas sugestões são bem-vindas. Professor. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, meu nome é Luiz, sou médico do pronto-socorro. Foi ótima a abordagem, dá para ouvir o senhor falar o dia inteiro. Bom, eu sou formado na Faculdade de Medicina de Marília, né? E eu concordo com tudo que o senhor falou, porque eu também penso que, a depender do cenário, você pode utilizar de metodologias diferentes que estejam adequadas e que proporcionem para cada cenário uma melhor dinâmica para o aluno, de aprendizado. Eu acho que não precisa ser 880. É interessante conhecer, né, as diferentes metodologias para você poder aplicá-las conforme você vai realizar suas atividades, né? E, assim, em tempos em que pouco se ouve os outros e que pouco ouvimos, em que pouco somos ouvidos, né? E cada vez mais a impressão que dá é que a gente está também distanciando o aluno da prática médica, né? Da medicina beira-leito, né? E eu penso que talvez a técnica mais difícil que a nossa profissão tenha que ter é de saber ouvir, né? Porque até para fazer uma boa anamnese e poder dali tirar uma boa história epidemiológica da pessoa que está procurando assistência. Diante de tanta tecnologia, como poder trazer de novo ao estudante, né, a possibilidade de ter o contato pessoa a pessoa, né, que é realmente diferente de uma atividade prática em que você vai simular alguma atividade, é totalmente diferente, né? E só mais uma coisa, a impressão que dá também é que é tanta tecnologia que a gente está sufocando o curso de medicina, querendo colocar tudo do primeiro ao sexto ano, como se do primeiro ao sexto ano fossem os únicos anos que a gente tem para formação. E, na verdade, a gente vê que a formação nossa nunca acaba, né? Só que com isso você dilui mesmo o que deveria se conhecer, a base ali da medicina, a base do funcionamento da fisiologia, da patologia, para saber a normalidade e os desvios que podem ter dentro da normalidade para poder identificar algo que não seja normal de uma situação, para você poder, enfim, olhar bem para aquele paciente que te procura. Então, a impressão que dá é que você realmente não está focando na formação sólida, na base
do que seria o que dificilmente vai mudar, né? Porque a tecnologia ela vem aí, mas a base de tudo ainda, assim, com variações que existem, que acabam entrando aí no decorrer dos anos, que vão descobrindo, mas a grande parte mesmo, ela é ainda um pouco mais céssio ali, ela não muda tanto, né? E parece que não está sendo esquecida, né? Obrigado pela contribuição. Você voltou àquelas 2 frases que eu coloquei dos diretores da Harvard, né? Você voltou a defender que menos é mais, e talvez aquela frase, eu não sei qual é a metade do conhecimento que não vai mudar, talvez haja uma resposta, são os conceitos gerais, os princípios gerais, não o up-to-date, a última descoberta. Os princípios gerais talvez demorem mais tempo para mudar, com certeza. Agora, uma coisa que eu faço na aula de abertura do curso do 2º ano, quem estudou aqui vai lembrar, eu faço ainda assim. E às vezes no 4º ano, eu cito a tese da professora Isabela Bensenhor, a tese de livre docência, que ela avaliou os pacientes no ambulatório geral didático e mostrou, repetiu estudos de outros países mostrando o poder da anamnese no levantamento das hipóteses diagnósticas, para reforçar o seguinte: história, gente. Agora, a gente tem um problema importante aqui nos nossos cursos, e que eu acho que é o principal problema do nosso internato. O principal problema do nosso internato não é a distribuição dos estágios. O principal problema do nosso internato e não é a excelência dos estágios. O principal problema do nosso internato é que nós temos que aumentar as oportunidades que os alunos têm de entrar em contato com um paciente que procura o serviço de saúde pela primeira vez. Esse é o problema principal do internato, por causa do fato de nossos hospitais virarem hospitais de referência, o que eu acho correto, porque tanto o HU como o HC assumiram um papel dentro do Sistema Único de Saúde, eles não são mais isolados, eles estão no SUS. Isso é muito bom. Mas isso leva a um desafio a mais. Precisamos aumentar as oportunidades dos alunos entrarem em contato com pacientes que procuram um serviço de saúde pela primeira vez. Aumentar o estágio da atenção primária no 5º ano, eu acho que foi um passo muito importante, né? Porque hoje o estágio passou para 6 semanas, né? E antes era 2 semanas. Né? Claro que todo mundo reclama de perder um pouquinho, mas aqui no HU, aumentar as possibilidades dos alunos atenderem em situações em que a pessoa, por um problema de saúde mental, um problema clínico, ou por um pós-operatório, ou porque a mãe está voltando com o nenê que nasceu, enfim, a primeira consulta. Eu acho que isso é muito importante, né? E o pronto-socorro do HU não vai reabrir para a população, porque mas a gente tem que arrumar outro. Então, a gente está colocando os alunos no pronto-socorro da Lapa para terem essa experiência, porque ela é muito importante nesse sentido, né? A Alessandra vai falar, depois a Débora se inscreveu e a gente vai encerrar, porque a gente até passou aqui do tempo, é que está tão bom, professor, que a gente não quer largar. Olá, professor Milton, bom dia, tudo bem? Eu tenho uma pergunta... Eu estou reconhecendo todo mundo, apesar da máscara, né? Porque às vezes a Ana Paula, cadê a Ana Paula? Mas agora ela saiu. Então, professor Milton, minha pergunta foge um pouquinho aí de tudo que foi discutido até agora, mas foi comentado en passant aí na aula, e eu gostaria de saber como que o senhor vislumbra a questão dos projetos ou a inserção da sustentabilidade no ensino médico? A resposta é muito objetiva, a gente precisa aumentar muito isso, junto com o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. A gente dá um curso de desenvolvimento docente, na verdade é um curso de especialização em educação na saúde para os professores de odontologia, enfermagem e medicina da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas. Então faz uns 2 anos que a gente vai um fim de semana por mês, né, para Manaus. E uma vez a gente distribuiu um bolo de papel impresso para os professores com o programa do curso. Uma professora pediu a palavra e falou, mas precisava derrubar essa árvore?
né? Então, a visão que eles têm lá, justamente porque eles estão na Amazônia, é muito avançada, muito mais avançada que a nossa em relação à sustentabilidade. Mas isso tem que ser colocado com certeza, né? A última pergunta é da Débora, que está online. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu não estou conseguindo abrir a câmera porque a minha conexão não está boa. Professor, parabéns pela apresentação, foi excelente, como de praxe. Eu queria colocar, em relação ao contato de primeira consulta, que você coloca como tão importante, eu concordo que ela é muito importante, mas eu acho que uma coisa que nós estamos perdendo na formação médica é o vínculo. Mais do que o aluno ver a primeira consulta, o aluno aprende muito quando faz a primeira consulta, quando ele cria suas hipóteses, mas quando ele vê o próprio retorno, quando ele vê de novo aquele mesmo paciente, quando ele vê o que a hipótese que ele pensou, o que ele formulou, o que interveio, quando ele vê o que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, por que o paciente não tomou, isso é um momento de aprendizado muito maior do que uma consulta de primeira vez. Então, a meu ver, a gente precisa tentar fazer encontros mais longitudinais com os pacientes do que coisas pontuais. Eu acho que uma das chaves da formação médica é melhorar o vínculo, a vinculação que o aluno precisa aprender a ter com o seu paciente. E hoje, como os internatos, como a maioria dos estádios estão montadas, eu acho isso muito difícil de acontecer. O que o senhor acha disso? Concordo plenamente. E talvez seja um dos motivos porque nossos alunos procuram ligas, onde eles estabelecem vínculo com os pacientes, né? E muitos de vocês fizeram ligas, liga da diabetes, acompanham o mesmo paciente. Eu concordo plenamente com você. A questão é o desafio, na verdade, é o que as pessoas chamam de internato longitudinal. Ou poderia ser no 4º ano também. Mas a questão é uma questão de infraestrutura, como é que a gente arruma. Mas se eu tivesse recurso, eu construiria um enorme ambulatório, onde cada aluno acompanharia um período por semana os seus pacientes, né? Com certeza. Mas tem um problema de infraestrutura, um problema de quantidade de supervisor, de recursos humanos, mas eu concordo plenamente com você que internato longitudinal seria um avanço muito importante. Professor, obrigada. Bom dia a todos.